Nosso Deus é quem acalma o nosso coração, o nosso Deus é quem nos dá todo esse suporte para nós estarmos nesse momento unidos e fortalecidos nele e na força do seu poder. Irmão, nós temos estudado Apocalipse, nós já estamos entrando agora no capítulo 8, mas eu quero fazer uma pequena retrospectiva daquilo que nós já temos visto, e desde o início do Apocalipse eu tenho mostrado para os irmãos que aquilo que João apresenta por revelação do nosso Senhor Jesus Cristo é acerca das coisas que estavam acontecendo do presente, naquela ocasião, mas também coisas que iriam repercutir para o futuro. E é importante que nós todos atentemos para esse fato, que ele cuida de questões do presente e que ele cuida das questões do futuro. Ele mesmo diz as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. E nós vimos lá no capítulo 1 acerca da informação, de onde vem essa informação. Ela vem do Senhor Jesus, a revelação ela vem do Senhor Jesus, ela vem para João, para que João entregue às igrejas, e as igrejas então são as detentoras dessa revelação. É importante que a igreja compreenda isso, representada ali pelas 7 igrejas da Ásia, na região onde João estava, que ele estava na ilha de Pátimos. Provavelmente João, quando fora preso por causa do testemunho, ele estava em Éfeso e foi levado para a ilha de Pátimos, naquela prisão. E nós observamos que dentro do capítulo 1 ainda, nós temos o Senhor Jesus Cristo sendo visto por João numa imagem gloriosa, dentro da sua majestade, dentro do seu fulgor. A gente observa ali o João vendo a imagem do Senhor Jesus Cristo, bem diferente de tudo que a gente conhece através das imagens dos quadros que a gente sempre observa. Depois, no capítulo 2, a gente vê que o João ele vai entregando as cartas que o Senhor Jesus Cristo dá às igrejas. Obviamente, entregue para o anjo da igreja, para o mensageiro, para o pastor da igreja, que é o responsável por ela, que doutrina a igreja, que conduz a igreja à presença do Senhor Jesus Cristo. E lá nós observamos o perfil da igreja, que a igreja é uma igreja sempre perseverante, que é uma igreja que passa por provas, que é uma igreja que ela sempre está lutando contra o poder das trevas, contra o pecado, é uma igreja que está sempre experimentando o poder de Deus pela obediência e pela prática da palavra dele. E aí a gente vê que essas cartas elas estão dentro do capítulo 2 e do capítulo 3 para as 7 igrejas. E logo em seguida, no capítulo 4, depois dessa fase de igreja, quando João então é levado para o céu e vai ver as coisas que há no céu, então ele sai da terra, vai para o céu, ele começa a ver ali no céu já algo bem diferente, uma composição bem maior do que ele tinha visto lá no capítulo 1. Aí então ele já vê o trono de Deus, né? Ele vê que está ao lado do trono, ele vê que está ao redor do trono, ele vê o que está por cima do trono, né? Ele vê ali os 4 seres viventes, ele vê os 24 anciãos, né? Sempre a liderança ela é tida assim como anciãos, né? Tanto quanto com o povo de Israel, eles usavam muito essa nomenclatura para a liderança, anciãos. E entre a igreja também não era diferente. Eles tinham também essa nomenclatura para a liderança de anciãos, né? Os anciãos. Então, os anciãos eram quem compunham a liderança. E ali a gente pode ver essa liderança bem próximo ali do Senhor Jesus Cristo, né? Através desses anciãos. E observamos também o Espírito Santo ali no capítulo 4, no capítulo 5, vindo depois, então, o Senhor Jesus Cristo ser revelado dentro dessa composição da Santíssima Trindade. Tanto o Pai, tanto o Espírito como o Filho estavam todos juntos ali. E a gente observa que tinha um livro, e esse livro, então, tem os segredos, tem os mistérios dos fins dos tempos, dos últimos dias, tanto da manifestação do anticristo, como também da manifestação do juízo de Deus. A gente vê como é que o anticristo ele vai começar a sua empreitada, como é que as coisas vão acontecer nesse mundo, gradativamente, a palavra de Deus vai explicando, à medida que os selos vão sendo abertos, né? São 7 selos. Aí no primeiro selo, o anticristo já aparece, né? Ele que aparece com toda a autoridade que lhe foi dada, certamente depois de uma situação muito mais agravante do que a que nós estamos vivendo hoje, que necessita de alguém com um suporte e uma autoridade que possa impor no mundo uma condição de poder então resolver o problema que está acontecendo no mundo, seja ele social, político, econômico, etc. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta nesse primeiro selo o anticristo, né? A força com que ele vem saindo, vencendo e para vencer. E depois a gente observa que para manter a sua autoridade, então vai acontecer as guerras,
que vai acontecer então todo aquele pânico. Eu até descrevi aqui que os primeiros 4 selos, eles têm ações humanas, porque ele se revela, o primeiro selo, com a manifestação do anticristo, com o seu poder. E depois a gente observa que no segundo selo vem perseguições, também vem fome, vem racionamento, e cria-se um grande pânico. E no último selo, com aquelas mortandades todas, a gente vê que através dessa forma é que ele vai tentar manter o seu poder político sobre todas as nações, porque uma vez que ele estiver no poder, uma vez que ele estiver com esse poder, ele não vai mais querer entregar o poder, ele vai querer se manter nele, e ele fará de tudo, por todos os meios, para manter essa sua autoridade. E aí é que nós vamos ver depois no desenrolar do Apocalipse, como é que ele vai fazer todo esse controle total, mas tem que ir aos poucos. Isso tem ido mesmo pela uma apresentação. Aí no selo 5, a gente vê ali as orações dos santos, pelo pedido de justiça, pela providência de consolo e descanso da parte de Deus. Os santos oram ao Senhor, pedem a Deus justiça, e por conta dos mortos, por causa da palavra do testemunho, eles fazem essa intercessão, e o Senhor lhes dá consolo, descanso, uma vez que isso é o que acontece com aqueles que partem, que morrem em Cristo Jesus. A palavra de Deus tem dito que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, e por isso a gente pode observar isso, que o nosso Deus, ele vai cumprir com a sua palavra, e todos aqueles que confiaram nele não serão desamparados, mas serão amparados, ainda que por pouco tempo soframos nesse mundo. O nosso sofrimento é limitado, porque na glória, na eternidade, nós teremos todos os privilégios que, como filho de Deus que somos, teremos. Então o nosso Deus, ele vai nos dar todo o amparo. Então lá no capítulo 5 a gente vê isso. Enquanto no selo 1, 2, 3 e 4 a gente vê poder, perseguição e pânico, no selo 5 a gente vê o pedido de justiça e providência de consolo e descanso para as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Lá no 6º selo, a gente observa que tem o terremoto, que tem esse abalo sísmico, né? Esse abalo cósmico que afeta tanto o céu quanto a terra, e dentro desse terremoto há um pânico generalizado. Então os homens que não creram no Senhor Jesus Cristo, aqueles que não vieram a fazer parte da igreja, aqueles que continuam na história pós-arrebatamento, esses passarão por esse chacoalhamento que haverá sobre a terra, e isso vai causar um grande impacto, até para que as testemunhas, quando elas vierem para pregar a palavra de Deus, esses corações estejam mais sensíveis para receber a palavra de Deus, confessar o Senhor Jesus Cristo. Mas, como eu tenho dito, isso lhes custará a própria vida, porque é assim que acontecerá pós-arrebatamento, na grande tribulação, quando alguém reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. O custo disso vai ser a sua vida, contudo, ele ganhará a eternidade com Deus. Então, aqui no 6º selo, né, diante do terremoto e do pânico sobre todos na terra, né, os céus e a terra serão abalados, os homens vão reconhecer que é uma manifestação do juízo de Deus sobre os homens, sobre a terra. Aí no 6º selo, né, em contrapartida ao temor, o terremoto que traz pânico, em contrapartida nós temos as testemunhas que vão pregar a palavra de Deus. São judeus, são israelitas, são israelenses, que há um número de 144 mil, dividido entre as 12 tribos de Israel. Observei ali que não está incluído nem a tribo de Efraim, nem a tribo de Dan. Eles foram excluídos e colocados no lugar deles José e Levi. Expliquei isso ontem. Então, temos essa composição das tribos de Israel, são 12 tribos, e essas tribos, cada um tem 12 mil testemunhas, somando ao todo, dá 144 mil que estarão pregando o evangelho pós-arrebatamento da igreja, estarão pregando a palavra de Deus, e muitos daqueles que ficaram aterrorizados com os abalos que aconteceram nos céus e na terra, eles certamente estarão com seus corações em muito sensíveis para receber então a palavra de Deus. E eu disse para os irmãos que esse cenário da grande tribulação, ele é bem diferente do cenário atual, porque no cenário atual nós temos toda a liberdade,
para poder ouvir o Evangelho, para poder pregar o Evangelho, para poder crer no Evangelho, para poder testemunhar da nossa fé em Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo, o Filho de Deus, e poder então entregar esse Evangelho de salvação, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, e uma vez vivo, Ele pode então perdoar o pecado de qualquer pessoa que se vier, que se voltar para Ele, arrependido dos seus pecados, para lhes dar a vida eterna, o perdão dos pecados, a esperança da glória. Por isso que toda a igreja, ela tem esse selo. O selo da igreja, assim, de autenticidade da igreja, é óbvio que o que sela a igreja para Deus é o Espírito Santo. Mas o que sela a igreja no seu testemunho geral nesse mundo é a pregação genuína do Evangelho, dentro desse quadro que eu apresentei, que Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse esquema do Evangelho, essa didática do Evangelho, ela é realmente simples, que é para que todas as faixas etárias elas compreendam, ouçam e compreendam o Evangelho, desde a tenra criança até o mais idoso, todos possam compreender, não importa a classe social nem intelectual que essa pessoa tenha, o grau, o nível intelectual que ele tenha, todas as pessoas poderão compreender, porque o Evangelho ele é simples. E nós não podemos fugir da simplicidade do Evangelho para que todos o conheçam e todos possam confessar, se assim reconhecerem que têm a necessidade como pecadores de alcançar de Deus o perdão e a vida eterna por meio do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, nós podemos ver isso, né? Selo 6, terremoto e pânico sobre todos na terra. Selo 6 ainda, né, na sua continuidade, né, as testemunhas da palavra de Deus. Aí você pode observar que ainda na grande tribulação, mesmo já a igreja tendo subido para o céu, né, há a compaixão de Deus, né, em salvar almas, há ainda a conversão de alguns que serão salvos pelo Cordeiro, e também eles celebrarão culto de gratidão a Deus no céu, como nós vimos até eles louvando o nome do nosso Deus, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Diz isso lá no capítulo 7, versículo 10, quando eles estão cultuando ao nome do nosso Deus, pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, estarão diante do trono de Deus, celebrando o seu nome, como eu falei aqui agora há pouco numa mensagem, dizendo que ao término de todo esse pânico, ao término de toda essa pandemia, devemos fazer uma celebração de um culto em adoração e glorificação ao nome do nosso Deus, mas um culto onde todos nós possamos ter um momento de gratidão ao nosso Deus pelo privilégio que nós temos de pertencer a Ele e de continuar servindo a Ele neste mundo, enquanto assim Ele permitir, enquanto Ele nos der vida. E nós temos que saber, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, o quanto nós devemos ser gratos à vida, não está estragando a nossa vida com os prazeres do pecado, não está estragando as nossas vidas com os deleites desse mundo, não está nos envaidecendo com este mundo naquilo que ele nos oferece dentro dos seus entretenimentos, mas nós devemos estar concentrando as nossas vidas e engastar as nossas vidas em prol da glória e da honra do nosso Deus, porque Ele tem sido gracioso para conosco e nós temos que retribuir, uma vez que não podemos pagar a nossa salvação, uma vez que a gente não pode fazer nada para compensar a nossa salvação, nós podemos ser gratos ao Senhor. Então, honre seu pai, honre sua mãe, honre a todos aqueles que são de mais idade, tenha respeito pelas autoridades, ame a sua esposa, ame o seu esposo, ame seus filhos, dedique tempo para eles, diga a eles que você os ama, diga a ele o quanto você tem de apreço por cada um, faça o máximo que você puder, porque nós estamos vendo que nos dias que nós estamos vivendo, a vida não é nada, absolutamente nada. Algo invisível que está pairando sobre o mundo, está atingindo várias pessoas no mundo inteiro, sem sequer nós vermos o que é e que tem levado muitas vidas. Muitas vidas estão sendo ceifadas ao ponto de não terem a oportunidade da última despedida com os seus familiares.
Isso nos leva a crer, irmãos, o quanto nós devemos valorizar a nossa vida. E a palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha essa compreensão, valorize a sua vida e saiba a utilizar da melhor maneira possível para a glória de Deus. E se você hoje vier, se você que não tem Jesus como Salvador ainda, se você vier hoje para Jesus, aproveite bem o tempo para servi-lo, para dedicar a sua vida a Ele, para você conhecê-lo o máximo possível através da leitura da palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Sempre procure uma igreja que prega, que anuncia o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o exalta, e que o glorifica, e que o dignifica, e que o louva na sua plenitude. É muito importante você procurar pessoas que adoram ao Senhor, que invocam ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração, em sinceridade e temor. É muito importante que você não perca mais tempo. Se já perdeu muito tempo, se desgastou muito a sua vida com aquilo que não deveria, aproveite agora que você tem visto que a vida tem valor, porque se não tivesse, você estava expondo a sua vida ao risco para contrair essa enfermidade e ir possivelmente a óbito ou experimentar as portas da morte diante de você, como muito tem experimentado ao sair da UTI e tem glorificado o nome de Deus porque tem visto que a sua salvação foi um milagre. Por isso, meu irmão, minha irmã, saiba que o nosso Deus é um Deus de compaixão. E hoje muito mais tem sido um Deus de compaixão. E ainda salvará pessoas depois, quando a sua igreja for arrebatada, para mostrar o quanto Ele é compassivo. Então muitas pessoas vão se converter e vão celebrar o nome do Senhor. Quando nós voltarmos a congregar, meu irmão, não perca mais os cultos, não perca mais as celebrações, não perca mais as oportunidades de estar em comunhão com a igreja, irmãos. É isso que vale a pena, ajudar reciprocamente uns aos outros, estimular uns aos outros, dar uma palavra de ânimo um ao outro, poder contribuir com o crescimento do outro, porque é assim que a igreja deve funcionar em todas as áreas. A igreja deve ser um todo, como uma família, podendo ajudar uns aos outros, estimulando uns aos outros, irmãos, motivando bastante. Então, eu quero dizer isso aos irmãos, por quê? Porque nem sempre haverá essa disposição da graça, porque nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele há de lançar juízo sobre esse mundo. E quando Ele lançar juízo sobre esse mundo, quem escapará da ira do Cordeiro? É isso que eu quero chamar a sua atenção. E eu quero entrar no capítulo 7, no capítulo 8, e quero concluir uma leitura do capítulo 7 de Apocalipse. Eu quero ler o restinho do 7 de Apocalipse, para começar o 8, para você ver como vai haver um grande impacto entre a saída do 7 e a entrada do 8. Observe bem, né? Quando diz aqui no versículo 13, um dos anciãos, 7,13, Apocalipse 7,13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, Jesus Cristo o Senhor, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vede, irmãos, diante dessa situação de justiça, diante dessa situação de salvação, diante dessa situação de compaixão, você vai ver que o início do capítulo 8 é justamente não mais dessa forma. O tratamento agora vai ser diferente. E observe que nesse tratamento, na diferença desse tratamento, você vai ver agora que a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, se dará de uma forma muito gloriosa, mas também impactante.
E observe o que diz aqui o capítulo 8, versículo 1, como é diferente do restante do capítulo 7. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, agora nós vamos ver o sétimo selo. Sempre o sétimo selo, ele vai abrir a outro tipo de revelação. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Silêncio no céu por cerca de meia hora. Por que houve esse silêncio no céu? A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, eles ficam louvando ao Senhor de modo ininterrupto, não é? Não é assim que diz a palavra de Deus? Não é? Que os santos do Senhor estão de dia e de noite, sempre louvando e entoando o nome do Senhor. É o que diz aqui na palavra de Deus, né? No capítulo 5, no capítulo 6, diz que eles estão sempre diante do Senhor, todo o tempo, louvando e adorando o seu nome, ininterruptamente. Aí quando você chega aqui no capítulo 8, você observa que existe uma meia hora de silêncio. Meia hora de silêncio. O céu vai parar por meia hora. O céu vai parar por 30 minutos. Cerca de 30 minutos vai parar. Agora você imagina, irmãos, o mundo parando por 30 minutos. 30 minutos. É fato que nesses dias o mundo está praticamente parado. Tem sido dito que a poluição no mundo inteiro deu uma grande minimizada por conta das indústrias que estão paradas em sua produção. Nós temos visto que muita coisa parou de fato e que nós temos aprendido até que nós nem precisamos de muita coisa que existia nesse mundo e estamos conseguindo viver com tão pouco para mostrar que muito daquilo que nós estamos em busca nesse mundo nada mais é do que vaidade e correr atrás do vento. Mas muita coisa tem parado mesmo. Alguns têm dito que dá para ouvir agora o som dos pássaros. Alguns têm dito que dá agora para respirar um ar puro. Alguns têm dito que muita coisa por ter parado, outras passaram a se revelar diante dessa paralisação. Mas a Bíblia diz que o céu vai parar por 30 minutos. Vai haver um silêncio ensurdecedor. Vai haver um silêncio ali incrível. Por quê? Eu acredito, irmãos, devido à questão do juízo que sobrevirá ao mundo, haverá uma grande reverência, haverá um grande respeito sobre tudo que ainda virá sobre o mundo. Então veja que o nosso Deus, ele mesmo quando antes de aplicar o seu juízo, ele mostra que não era o que ele queria fazer, mas é o que ele deve fazer. E muito do que acontecerá conosco, não é porque Deus quer fazer conosco, mas é porque Ele tem que fazer conosco. Porque Deus é justo, Ele não pode inocentar o pecador. Deus não pode inocentar o culpado. E nós sabemos que o único meio dele fazer isso é se nós recorrermos a Jesus. Se nós não recorrermos a Jesus para alcançar dele justiça e perdão, infelizmente nós vamos ficar à mercê da ira de Deus. E ao estar debaixo da ira de Deus, ele tem que aplicar a sua ira, porque se ele não aplicar, ele não será justo. Então Deus, ele é glorificado, tanto na sua graça, como na sua justiça, como no seu juízo, dentro da sua imparcialidade. O nosso Deus, que não faz distinção com nenhum, ele fará prevalecer a sua vontade, a sua retidão, a sua perfeição e a sua santidade, irmãos. Por isso que é importante nós entendermos isso. E aqui haverá essa cerca de meia hora de silêncio no céu. Então, diz o versículo 2, então vi os 7 anjos que se encontram em pé diante de Deus, e foram dadas a eles 7 trombetas. Preste atenção nessas trombetas, que elas têm uma divisão, as primeiras 4, depois as outras 3. Veio outro anjo, verso 3, e ficou em pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então aqui, o que nós temos? Veja, lá no capítulo anterior, lá no capítulo 6,
Lá no quinto selo, nós temos as orações dos santos clamando por justiça. Observe, irmãos, o poder que há na oração. Isso expressa bem Tiago quando ele fala sobre a oração, que a oração do justo muito pode diante de Deus. Por isso, se você tem um poder tremendo nas suas mãos, esse poder se chama oração. Uma das colunas da igreja, que sustenta a igreja, é: perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, ou seja, as orações é uma das colunas, e na comunhão. Então a comunhão, as orações, a ceia e a doutrina, elas são os pilares que sustentam a igreja. Isso está lá em Atos 2:42. Por isso que a igreja ela tem que estar bem sustentada, ela tem que estar bem fortalecida. E quando ela está dessa forma, bem estruturada, pode vir o que vier, ela não será abalada, porque a sua estrutura está sobre a rocha que é Cristo. Pode vir rios, chuvas, enxurradas, vento, temporais, enchentes, pode vir o que vier. A igreja ela está estabelecida sobre a rocha que é Cristo e suportará todos os intempéries que vier contra ela. A igreja ela é bem solidificada. Por isso, a igreja ela pode se favorecer desse poder, dessa estrutura que ela tem, dessa coluna que a sustenta, que é a oração, e ela pode colocar diante de Deus os seus anseios. Ela pode colocar diante de Deus as suas preocupações, ela pode colocar diante de Deus as suas ansiedades, as suas angústias, as suas aflições, porque o socorro vem de Deus. Diz o Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro, daquele que fez os céus e a terra, aquele que não dorme, aquele que não dormita, aquele que não descansa, aquele que nem boceja, mas que está sempre atento, alerta, olhando para aqueles que o buscam e os socorrendo em todo o tempo. Como diz o Salmo 46, que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora das tribulações. Esse é o Deus que nós confiamos, que parece estar inerte, que parece estar em silêncio, que parece não se manifestar quando as pessoas blasfemam, quando as pessoas profanam, quando as pessoas o desafiam. Ele simplesmente está manifestando a sua compaixão, a sua clemência, a sua graça. Pois bem, irmãos, então as orações dos santos sempre acompanhando a pessoa de Deus. Por isso, irmão, irmã, coloque a sua vida diante de Deus em oração. Comece a ter uma prática rotineira de oração. Coloque diante de Deus as suas preocupações. Coloque diante de Deus os seus anseios. Coloque diante de Deus os seus projetos. Coloque diante de Deus as suas necessidades. Coloque diante de Deus os seus alvos. Que Deus, ele tem o melhor para a sua vida, pois a própria palavra de Deus tem dito, os homens fazem planos, mas a resposta vem do Senhor. Cabe a você fazer os planos, cabe você colocar diante de Deus os seus projetos, para que Deus os abençoe e coloque o seu selo de aprovação, o seu selo de prosperidade, para que você avance cada dia em todos os seus projetos e que tudo venha redundar para a glória e para a honra do nosso Deus. Pois bem, irmãos, então, quando ele pega esse incensário, que ele apresenta as orações com o incenso, observe que logo em seguida, isso ele está fazendo diante do altar de ouro que está diante do Cordeiro, que está diante do trono de Deus. Então, observe que aqui ele faz o seguinte, versículo 4, versículo 4, 8 e 4 de Apocalipse. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Eu preciso explicar uma coisa para você muito importante. O altar, ele era muito conhecido dos judeus, por quê? Porque o altar ele funcionava. Eu vou mostrar para você rapidamente o cenário do tabernáculo, né? O tabernáculo e o templo, né, que depois veio a ser templo, primeiramente o tabernáculo, que foi feito por Moisés, e depois o templo, que foi feito por Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor e depois reconstruído por
por Esdras e então depois ampliado pelo rei Herodes. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que tanto o templo como o tabernáculo, ele tinha o pátio externo, o pátio interno, né, que era chamado de átrios, né? E logo que você entrava para o pátio interno, então ali tinha o altar do holocausto, né? O altar do holocausto. E dentro desse altar do holocausto, então o fogo, ele estava continuamente aceso para receber os sacrifícios que viriam de todos do povo de Israel. Então as pessoas, elas sacrificavam ali os animais e tinham uma série de sacrifícios e tinham os motivos para tais sacrifícios. E lá, diante desse altar do holocausto, né, que ele tinha esse fogo sempre aceso, ele não apagava esse fogo, ele representava a justiça de Deus, que consumia tudo aquilo que era oferecido, porque nada satisfazia a justiça de Deus por aqueles animais que eram colocados ali, que eram sacrificados ali. Mas Deus recebia aquele sacrifício, inclusive o aroma daqueles animais sacrificados no fogo subia diante de Deus, e isso era agradável ao Senhor. Por quê? Porque todo o animal sacrificado naquele altar, ele apontava para Jesus Cristo no futuro. E o Senhor Jesus Cristo é conhecido como o Cordeiro de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, o fogo do altar apagou. E por que apagou? Porque a justiça de Deus foi satisfeita. O Senhor Jesus Cristo, ele veio e foi uma propiciação perfeita, porque ele satisfez a justiça de Deus e antes tudo o fogo consumia. Mas pelo sacrifício de Jesus, o fogo foi consumido porque a justiça de Deus, ela foi satisfeita. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui esse altar de novo vindo à tona. Por quê? Porque ele vai pegar ali, ele diz, ele vai pegar ali do fogo do altar, ou seja, ele vai pegar ali da justiça de Deus, ele vai aplicar essa justiça de Deus em juízo sobre o mundo que permanece aqui pós-arrebatamento, o mundo que permanece aqui, que não recebeu a palavra do testemunho, que não recebeu o Cordeiro, que não atentou-se para a salvação de sua alma. Então o juízo de Deus virá sobre eles. Então por isso ele pega aqui o fogo do altar, só para você compreender essa linguagem de João, que era bem comum para ele e comum para todo judeu, e a igreja compreende isso porque ela conhece a palavra de Deus. Então diz aqui, no versículo 5, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. À terra. Agora, observe aqui, houve trovões, houve vozes, relâmpagos e terremoto. Ou seja, uma grande manifestação que vai abalar a terra inteira. Ou seja, algo vai acontecer a partir daquilo ali. Isso aí é para chamar a atenção de todos que estão sobre a terra. Sabe o que me faz lembrar e que me fez lembrar ao estar estudando essa passagem? O momento que Deus apareceu lá ao povo de Israel. Quando Deus foi trazer a sua lei ao povo de Israel, nós sabemos que Deus ele fez uma grande convocação por meio de Moisés para que o povo estivesse diante de um monte e que pudesse então ouvir a voz de Deus. E naquela ocasião, lá em Êxodo capítulo 20, que você pode ver depois lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver que essas características, elas se encontram lá em Êxodo capítulo 20, quando ele diz aqui, trovões, né, relâmpagos, terremoto, ou seja, houve um grande impacto ali que causou nas pessoas um temor profundo. Um temor profundo. Só que a diferença está em que lá em Israel, quando Deus se apresentou e falou ao povo, a palavra de Deus diz que o povo, ele se estremeceu diante de Deus e disse para Moisés, Moisés, fala-nos tu conosco e não Deus, para que não morramos. Então eles ficaram com tanto medo da presença de Deus, ficaram com tanto medo da voz de Deus, que eles disseram, não Moisés, por favor, não deixa Deus falar conosco, vem, fala tu conosco e Deus não.
por conta da situação que eles viram lá, daquele impacto que eles viram. Eram fenômenos. Eram fenômenos que estavam acontecendo ali, mas eram fenômenos dirigidos, construídos por Deus. Foi Deus que os executou. Então, ali o Moisés disse para o povo: Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja continuamente sobre vós, para que vós não pequeis contra o Senhor. Naquela situação, esse era o propósito, para que o temor de Deus viesse sobre os judeus, para que os judeus não pecassem contra Deus e que vivessem em santidade e justiça perante o Senhor. Nessa situação é diferente. A presença de Deus vai se manifestar para aplacar o seu juízo, para lançar o seu juízo sobre aqueles que recusaram, renegaram-se perante Ele e perante a sua palavra. É isso que vai acontecer com aqueles que viram as costas para o Senhor nosso Deus. Muitas pessoas se revoltam com Deus, dizendo que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus ele castiga as pessoas, que Deus faz com que aconteça tantas calamidades no mundo, que tenha tanta miséria, que tenha tanto isso, que tenha tanto aquilo, que tenha tanto aquilo outro. Né? Existe uma ilustração bem interessante de uma situação que um homem foi cortar o seu cabelo, foi fazer a sua barba, cortar o seu cabelo e fazer a sua barba. Ele era um crente. E o cabeleireiro, lá o barbeiro, ele era um ateu. E na ocasião, sabendo que o irmão era crente, lá o que estava o cliente era crente, ele começou a dizer, o barbeiro, que Deus não existia. Porque existia muitas tragédias no mundo, porque existia muita fome no mundo, porque existia muita miséria no mundo, porque existia muitas catástrofes no mundo, e tudo que era de ruim que tinha no mundo, Deus era o culpado. Então, se Deus existisse, aquelas coisas não aconteceriam. Então, a prova que Deus não existe é que aquelas coisas aconteceriam. Né? Então, se Deus também permite que elas acontecessem, então porque Deus é mau, tá? Então, a situação da conversa era essa entre o barbeiro e o cliente dele. Depois do serviço pronto na barbearia, e do crente ter que ouvir tudo isso, que Deus era culpado, que Deus não existia, que Deus era isso, que Deus era aquilo, e etc e tal, que todo mundo aqui no mundo era vítima. Então, em sair ali da barbearia, o cliente observou que do outro lado da rua tinha um mendigo. Esse mendigo, ele estava com a barba muito grande, com o cabelo muito grande, não é? E estava lá, aquele mendigo. E ele voltou e falou, chamando ali o seu barbeiro, o seu cabeleireiro, ele disse: olha, cabeleireiro não existe. Ele disse: por que não existe? Ele disse: não, barbeiro não existe. Ele disse: por que não existe? Ele disse: porque se barbeiro existisse, se cabeleireiro existisse, as pessoas elas não tinham uma barba tão grande, um cabelo tão grande como aquele homem que está do outro lado da rua. Aí o barbeiro respondeu o seguinte: não, barbeiro existe, cabeleireiro existe. Agora, ele é que não procura o cabeleireiro nem o barbeiro para tratar da sua barba e do seu cabelo. Aí o crente disse: então Deus existe. As pessoas é que não buscam a Deus para resolver os seus problemas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que acontece nesse mundo é de responsabilidade nossa. Se nós estamos do jeito que estamos, é porque não é que Deus não existe, é nós que não o buscamos. É nós que não vamos ao encontro de Deus. Como aquele mendigo que estava com a barba grande, com o cabelo grande, ele não ia ao encontro do barbeiro, do cabeleireiro, por isso ele estava naquela situação. Não é porque não existe barbeiro, não é porque não existe cabeleireiro, é porque ele não ia ao encontro. Não é porque não existe Deus. As pessoas estão na situação em que estão. As pessoas estão na situação em que estão porque elas não buscam a Deus. E no dia que elas buscarem a Deus, elas vão encontrar o conforto, o consolo, principalmente a esperança, a salvação. Elas encontrarão, irmãos, aquilo que elas precisam e elas procuram tanto e não encontram, que é a felicidade da vida delas. A felicidade não está em coisas, não está em pessoas, a felicidade não está em nada que possamos encontrar nesse mundo. A felicidade de uma pessoa se encontra na pessoa de Deus. É nele que nós encontramos toda a felicidade, é ele a fonte de toda a felicidade, porque é ele quem nos satisfaz através da sua graça. A graça de Deus é melhor do que a vida, a graça de Deus ela nos basta. É só você ler isso na palavra de Deus, 2 aos Coríntios capítulo 12, 2 aos Coríntios capítulo 12, e nós temos também lá em Salmos 66, 67, você pode ver isso.
Pois bem, irmãos, então aqui Deus vai se manifestar, Deus vai se fazer presente, mas Ele vai se fazer presente, mas o mundo vai recebê-lo dessa forma, o mundo vai vê-lo dessa forma, porque é assim que o mundo vai sentir Deus agir. Então, no versículo 6, então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Esses 7 anjos, dessas 7 trombetas, eles são fruto do 7º selo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. E observe que os 7 selos, os 4 primeiros, eles estavam interligados, e depois os outros 3 últimos, eles estavam separados, né? E a mesma coisa essas trombetas. As primeiras 4, elas vão ser anunciadas, e as últimas 3, que são mais rigorosas, vão ser deixadas para depois. Observe isso. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Prepararam-se para tocar. Eu não sei se vai dar para ver aqui pelo menos as 3 primeiras trombetas, mas vamos ver aqui. O primeiro anjo, 7, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores, e também toda erva verde. Então, o primeiro ataque do juízo de Deus virá sobre a terra, virá sobre as árvores e virá sobre toda erva verde. Esse vai ser o primeiro ataque, esse vai ser o primeiro sinal do juízo, da ira e da fúria de Deus sobre a terra. Observe, irmãos, que vai ser através de uma saraiva e vai ser também através do fogo de mistura com sangue. Então Deus, ele vai fazer ter uma chuva de granizo muito forte, e que essas pedras, elas virão dessa forma, com fogo e com sangue. A situação, ela vai ser desesperadora. Quem já teve a experiência de passar por uma chuva de granizo, eu já tive algumas oportunidades de passar, não é nada agradável, e de pedras pequenas, isso já traz um grande impacto na gente, e tem algumas ocasiões que tem pedras maiores que danificam carro, casas, vidraças e tantas outras coisas que danificam. Imagina uma chuva de granizo com pedras de gelo grandes e também com fogo misturado com sangue. Imagine só o que acontecerá aqui nesse mundo, o tamanho do estrago que haverá afetando a terra, a terça parte da terra, a terça parte, 3, né? A terça parte, ou seja, uma grande quantidade da terra, das árvores e de toda, né? Uma terça parte da terra, né? Das árvores, uma terça parte das árvores, mais toda a erva verde, né? Toda a erva verde. Então, essa primeira manifestação de juízo, ela vem sobre a natureza. Essa primeira manifestação de juízo, ela vem direto aqui sobre a questão ambiental, né? Mas continua, né? Atingindo ainda outros setores do ambiente. Observa como é que o cerco vai se fechar sobre os homens que estão sobre a terra. Observe bem, né? Como o cerco vai se fechar. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Talvez você já tenha visto um filme chamado Impacto Profundo, né? Quando um grande meteoro ele vem sobre a Terra e acerta o oceano. E ali causa-se um grande estrago em toda a população mundial. Então, a gente vê aqui, irmãos, que uma grande montanha, né, não sabemos se é um meteoro, não sabemos como é que Deus vai fazer isso, mas a Bíblia diz que ele usará uma grande montanha, e essa montanha está ardendo em chamas.
Então, provavelmente, ela ultrapassará ali a atmosfera e vem queimando como aqueles objetos que descem do céu, que vem com fogo, né? E vai ser lançado, atirada ao mar. Então, muito dessas coisas ali de Hollywood foram tiradas aqui da Bíblia, e uma delas foi aquele ali, um impacto profundo. Então, atirada no mar, foi atirada no mar, e cuja terça parte se tornou em sangue, ou seja, a mortandade vai ser tamanha, que vai ficar manchado de sangue, porque morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar. Então, uma terça parte de tudo que estava vivo dentro do mar, então vai morrer. Imagine assim, o mar ele vai ficar tingido de vermelho em consequência desse juízo de Deus. Então veja como Deus ele vai cercando a situação aqui na terra, e os homens vão estar contemplando a manifestação do juízo de Deus. E eu imagino qual será a sensação das pessoas diante desse episódio, porque com a tecnologia que nós temos hoje, com os satélites que nós temos hoje, com a internet que nós temos hoje, e nós podemos contemplar tudo de modo instantâneo e de modo visível. Tudo que acontece no mundo a gente sabe em fragmentos de segundo, porque tudo pode ser visto logo ao vivo. Uma coisa acontece no Japão ao vivo, a gente sabe, lá na Groenlândia a gente sabe, lá nos Estados Unidos também, lá na Antártida também. Então, em todo lugar do mundo, a gente pode ter um acesso muito rápido. E o mundo inteiro vai estar contemplando todas essas coisas e certamente vai estar se perguntando: o que é isso? É o fim dos tempos. É Deus se manifestando. É Deus agindo. Aquele Deus que estava quieto, aquele Deus que estava calmo, aquele Deus que estava manifestando a sua graça, agora ele vai se manifestar em juízo, para que todos os moradores da terra vejam as suas ações e reconheçam que ele é Deus, e que o exalte e que o glorifiquem como Deus. Como eu já disse, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou vai fazer isso para a salvação, ou vai fazer isso para a condenação. Mas de qualquer forma, todos se ajoelharão e todos confessarão que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o seu unigênito, o Messias, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois bem, irmãos, então ele diz aqui: morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então haverá grande prejuízo, muito prejuízo. Agora observe que aqui já está atingindo as propriedades, os bens dos homens. Uma terça parte das embarcações, elas serão afetadas. Provavelmente já terá uma grande mortandade aqui dentro desses prejuízos materiais. Mas vem agora a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra a terça parte dos rios. Então observe aqui, irmãos, observe aqui, que na primeira trombeta houve saraiva e fogo misturada com sangue, e foi atirado à terra. Então está vindo do céu. Grande montanha ardendo em chamas foi atirado ao mar. Está caindo do céu. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Agora Deus vai atingir com essa estrela que cai do céu, que causará um grande impacto, e ela vai contaminar a água potável, que já é raridade para muitos países. Nós somos abençoados por Deus porque nós temos muita água potável. Nós temos o maior rio do mundo em volume e em extensão de água potável, e todos os seus afluentes, muita água potável no nosso país. Por isso o nosso país é tão cobiçado por suas riquezas naturais, né? O nosso país ele é muito cobiçado não só pela sua imensa floresta, mas também pela sua água, e nós sabemos que as suas riquezas naturais
fazem os olhos do mundo encher-se por ele, né? E nós temos que estar orando pelo nosso país. Enquanto essa situação aqui não chega, enquanto a igreja estiver aqui, ela deve cumprir o seu papel, procurando zelar, procurando satisfazer a vontade de Deus, que é estar sempre em harmonia com a sua criação. Então nós temos que estar como igreja sempre zelando por tudo, por todos, dando o nosso testemunho. Por isso que a igreja ela tem um perfil totalmente voltado para a decência, porque a igreja ela tem o seu perfil de decência. A igreja ela é ordeira, né? Um dos princípios, uma das balizas da igreja é decência e ordem, né? Decência e ordem. Então, essa é a bandeira, esse é o slogan que está lá na bandeira da igreja, né? Decência e ordem. Tudo seja feito com decência e ordem, né? Então, a igreja deve fazer isso, né? Nosso país aí, zelar pelo nosso país, zelar pelas pessoas do nosso país, pela natureza do nosso país, pelas riquezas naturais do nosso país, zelar bastante como igreja que nós somos, promovendo sempre o bem. Mas nós sabemos, irmãos, que vai chegar um dia que tudo isso vai ser afetado. Mas quando for afetado, será pelo juízo divino. Aquele que criou todas as coisas, ele tem a autoridade para ele fazer o que ele quiser com a sua criação. Criação que é perfeita e que muitas vezes nós não a contemplamos da devida maneira e não usufruímos da devida maneira e muitas vezes a machucamos, a envenenamos e a enchemos de lixo que não deveríamos fazer. Pois bem, então o Senhor lançará essa estrela caiu do céu, né, sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes, sobre tudo ali que estava nos rios, nas águas potáveis. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargosas. Muitas vezes a palavra estrela, ela é traduzida assim até como anjo também, né? Como enviado, né? Então, por isso, às vezes, essa característica, essa simbologia no Apocalipse, ela fica um pouco difícil de trazer. Mas em relação a isso, nós sabemos que será algo que afetará os rios e que causará essa contaminação e que matará muitos homens, como diz aqui a palavra de Deus, muitos homens morreram por causa das águas que elas se tornaram amargosas. Então, veja, irmãos, Deus, ele afeta ali a parte das árvores, das ervas verdes, né? Ele afeta o mar e as embarcações, ele afeta agora os rios, tudo que é de água potável ali. Então veja que Deus ele vai fazendo um cerco contra os homens que se rebelaram contra ele, contra aqueles que não quiseram ser seus súditos, fazer parte do reino de Deus, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, no versículo 12, fechando aqui o capítulo 8, diz o seguinte, a quarta trombeta, que é o meu alvo para concluir essa meditação. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Sempre terça parte, né? Foi ferida a terça parte do sol, foi ferida a terça parte da lua, foi ferida a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então aqui eu quero chamar a atenção duas coisas para os irmãos. Uma é que a ciência ela vai ter muito trabalho para explicar esses fenômenos que são resultados do juízo de Deus. Certamente, como Deus em tudo que faz há uma explicação, há sempre uma objetividade dentro daquilo que acontece com a natureza, né?
se tem o raio, se tem o trovão, né, se tem a chuva, se todos esses ciclos que Deus construiu, como as próprias estações, primavera, verão, inverno, outono, né, sol, lua, estrelas, tudo no seu devido lugar, com a sua devida função, extremamente justificável até pela própria ciência, os objetivos da existência e a sua funcionalidade, mas também dentro do que ocorre quando foge do natural, quando se cria, né, os nomes para os fenômenos como El Niño, né, El Niña, ou pelos furacões, os ciclones e tudo mais, maremotos, que são os tsunamis, ou os terremotos, sempre haverá uma explicação plausível. Mas também a ciência vai ter que explicar, diante dos homens, todos esses fenômenos que têm acontecido por ocasião de uma manifestação de Deus contra os moradores desta terra, porque se rebelaram contra ele. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é bom. Deus é bom. Mas também o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de juízo. Ele é um Deus de justiça e um Deus de juízo. E até agora ele está atingindo a parte da natureza que ele criou, é dele. Mas ele está indo dessa forma. Veja como até nisso Deus, ele trabalha paulatinamente. Deus, ele trabalha com muito cuidado, até com muita seriedade, mostrando até na hora do juízo, do seu julgamento, muita dessa da sua questão da sua graça, né, da sua própria essência, né? Ele vem mostrando, né, paulatinamente como é que vai trabalhar esse juízo. Certamente isso tem enchido o coração das pessoas, a mente das pessoas de muito pânico, porque nessa quarta trombeta, uma terça parte do sol, da lua, das estrelas vão ficar apagados. E isso vai causar um grande impacto, um grande fenômeno aqui na Terra, e as pessoas elas vão ficar muito confusas em relação a tudo que estava já acontecendo com a Terra, com a erva verde, também com os rios, e agora com o sol, estrelas, etc e tal. Então tudo isso, né, talvez de uma forma sincronizada, ou talvez em etapas, Deus é que vai estabelecer isso. Aqui nós estamos vendo em etapas, né? Isso também pode ser de uma forma sincronizada. Isso as pessoas que estarão aqui verão como isso vai acontecer. Isso está registrado para que a igreja entenda o tempo e para que a igreja se prepare para viver para Deus, servir a Deus, e quando for arrebatada, o mundo seguir o seu curso, e aqueles que não fizeram parte da igreja, que não subiram para o céu, viverão todo esse tempo, viverão tudo isso que vai acontecer aqui, seja pelo lado da manifestação do anticristo, seja pelo lado da manifestação do juízo de Deus. Mas é importante que o mundo saiba que Deus já havia previsto todas estas coisas antecipadamente, para que todos tivessem a consciência que Deus está no controle de todas as coisas e que nós depositássemos nele toda a nossa confiança. Por isso, irmãos, se hoje chamamos crentes de loucos, se hoje chamamos crentes de insanos, se chamamos crentes de fanático, se chamamos crentes disso ou daquilo, presta atenção, meu irmão. Louco é aquele que não se volta para Deus. Louco é aquele que diz que Deus não existe. Salmo 14, Salmo 53. O louco diz no seu coração, não há Deus. É o insensato, ele diz no seu coração, não há Deus. Os homens que querem se libertar de Deus são loucos. Ri-se o Senhor do céu por aqueles que acham que Deus não é bom ou que Deus não existe, que tem uma revolta contra Deus. Meu irmão, minha irmã, nós somos felizes porque conhecemos a Deus e entendemos a sua palavra, depositamos a nossa fé, depositamos a nossa confiança nele. Ficamos felizes por isso. Mas ele diz ainda no versículo 13, eu chamo a atenção por isso. Então vi e ouvi, diz o João, uma águia que voando pelo meio do céu dizia, em grande voz, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Agora Deus, nessas últimas trombetas, vai tocar no homem. Vai tocar no homem. O homem que se recusou conhecê-lo, que se recusou
a obedecê-lo, que se recusou a servi-lo. Então, irmãos, bom é conhecer a graça de Deus e nunca o seu juízo. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que nós reconheçamos que o coronavírus não é o fim. Não é o fim do mundo agora. E nem se assemelha ao que há de vir. Com tudo o que vai acontecer, com os abalos sísmicos, tanto no céu quanto na terra. E em tudo que há no céu e em tudo que há na terra. Tudo vai ser abalado. Tudo vai ser chacoalhado. Nada se compara ao que nós estamos passando. O que nós estamos passando é simplesmente para chamar a nossa atenção para Deus. E quem entender que Deus está agindo no mundo, quem entender que isso é uma manifestação de Deus para o homem acordar, para o homem se despertar, para ele ver o que ele está fazendo da vida dele, como ele está usando a vida dele, como ele está vivendo a sua vida, para ele se corrigir, para ele se voltar para Deus, para ele servir a Deus, para ele servir o seu Criador, para ele servir o seu Salvador Jesus Cristo. A própria igreja vai ser chacoalhada. Muitos irmãos e irmãs estavam perdendo o seu tempo, gastando a sua vida em prol de coisas materiais. Não é pecado você ter coisas materiais, mas quando isso se torna a prioridade máxima na sua vida e Deus já se torna o segundo plano, porque para muitos irmãos, se der, ele fazia alguma coisa para Deus. Se ele tivesse tempo, ele ia para o culto. Se ele tivesse tempo, ele lia a Bíblia. Se ele tivesse tempo, ele fazia um devocional. Se ele tivesse tempo, era só se ele tivesse. Mas a sua prioridade eram os seus interesses. O homem tem que parar de ser egoísta. O homem tem que parar de olhar para si mesmo. O homem tem que parar para pensar só em si. O homem tem que começar a pensar em Deus, se voltar para Deus, clamar por misericórdia, clamar por perdão, e encontrará diante de Deus o perdão, encontrará diante de Deus a misericórdia, e encontrará também diante de Deus a graça. E você poderá contemplar hoje a maior felicidade que pode existir na vida de alguém, que é conhecer Jesus Cristo como Salvador e viver para a glória do nome dele. Não existe algo melhor do que viver para a glória do nome de Jesus Cristo. Não há algo mais exuberante, não há algo mais excelso, não há um objetivo de vida maior do que servir o Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que serve o Senhor Jesus Cristo sabe, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo sabe, um dos bens mais especiais que alguém que tem Jesus Cristo como Salvador possui é a paz. É a paz. Ontem a Ana, quando cantou, ao término da sua canção, ela disse a paz de Deus, sobre a paz de Deus. Ela gosta muito de Isaías 26, ali no versículo 2, né? Versículo 4, né? Que quem confia no Senhor tem perfeita paz. Aquele que confia no Senhor tem perfeita paz. Isso é muito importante, irmãos, nós termos perfeita paz. E essa paz que o mundo não tem, que o mundo não desfruta, e que tem trazido ao mundo tanto pânico, tanto desespero, nós podemos, irmãos, testemunhar que em Cristo nós a temos, que em Deus nós a temos. Nós não precisamos de nada desse mundo, porque nós já temos tudo. Ele nos preenche por completo, e isso é o melhor bem que alguém pode ter. Não existe nada melhor do que isso. Infelizmente, aqueles que se viram as costas para Deus só encontrarão juízo. Infelizmente, eles escolheram o juízo e nós escolhemos a graça de Deus. Venha para Jesus. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder estar aqui aprendendo a Tua palavra, conhecendo o tempo, conhecendo até mesmo o futuro, para que nós entendamos que o juízo do Senhor virá sobre esse mundo, virá sobre aqueles que não temem a Ti, que não buscam a Ti e que Te desprezam. Mas obrigado, porque o Senhor nos fez Te conhecer e esperar e confiar em Ti. Eu Te exalto, ó Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por nos revelar Jesus Cristo. Muito obrigado por trazê-lo ao mundo para morrer e pagar os nossos pecados, que era a nossa dívida contigo.
Obrigado porque o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado porque ele venceu a morte. Ele experimentou a morte para nós não experimentarmos, venceu a morte para nos dar a vitória sobre ela. Muito obrigado. Muito obrigado pela esperança. Muito obrigado pela paz que inunda o nosso ser. Mesmo diante de tudo que está acontecendo de ruim, podemos estar em perfeita paz, porque nós temos um propósito firme em Ti, como diz Isaías no capítulo 26. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado mesmo. Ajuda-nos a ter sempre esse coração de esperança, de perfeita paz diante do Senhor. Nos dá uma noite de paz, uma noite de descanso. Abençoa teu servo Isaías, que faz mais um ano de vida hoje, sua família, o seu filho, a sua esposa. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo. Nos prepara, ó Deus, para o dia de amanhã, para estarmos juntos novamente, ó Deus, tanto de manhã quanto à noite. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. E abençoa todas as famílias que se fazem presente agora neste culto. Que cuida do nosso país, ó Deus. Que além da crise na saúde, nós temos crise na política, crise na economia, e que o Senhor traga, ó Deus, estabilidade. Nós sabemos, ó Pai, das dificuldades que há, mas nós confiamos em Ti, porque sabemos que no fim a Tua vontade vai prevalecer, e ela sempre é perfeita, e ela sempre é benéfica para nós, Tua Igreja. Em nome de Jesus, amém.